noite a todos. Boa noite. Boa noite. Com grande alegria que o Grupo Espírita Amor e Fé, mais uma quarta-feira, entra ao vivo para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, parte segunda, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Estamos ainda no capítulo 8, Emancipação da Alma, sonambulismo. A partir de hoje. Hoje, a partir da 432. O pessoal já está entrando aqui, dando boa noite. Ricardo. A Sandra. E vamos lá. Como de costume, vamos fazer uma oração para a gente dar início ao nosso estudo. Querido Pai, querido Mestre Jesus, amigos do plano espiritual, mais uma vez aqui estamos, Pai, em seu nome, porém em nosso benefício, rogando que o estudo de hoje transcorra de forma bem clara, bem precisa, para que nós possamos entender o que nos será trazido, que possamos aproveitar ao máximo, rogando que os nossos benfeitores, nossos espíritos amigos, nos intuam ao aprendizado. Agradecemos pela oportunidade e rogamos que esteja conosco hoje e por todo sempre. Assim seja. Maravilha. A Lucinha também chegando aqui. Então, vamos lá. 432. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? A resposta é: durante o sono, a alma não se transporta. Durante o sono, a alma não se transporta? O mesmo se dá no sonambulismo. O IPA que não faz nenhuma menção a respeito dessa 432. Porém, o Milanés fala da seguinte forma: o sonâmbulo tem dois tipos de visão. Uma à distância e outra onde o espírito deixa o corpo, como no sono, e se transporta a diversos lugares. A visão do médium sonambúlico se dilata como se ele estivesse usando um telescópio de grande alcance. Quanto mais evoluído o espírito, mais sua capacidade de visão se dilata, chegando a observar até a vida em outros planetas. No entanto, para alcançar outros mundos em espírito, já é mais difícil, pois isso depende muito de evolução espiritual, que quase não se encontra na Terra. O mais comum é mesmo a visão à distância. O cordão fluídico não comporta viagem extraplanetária, sem romper suas fibras. Já houve casos de assim acontecer. É o mesmo que viagem astral, que se torna um perigo para pessoas sem experiência nessa ciência espiritual, motivo pelo qual não aconselhamos o exercício a ninguém.
viagem consciente que devemos exercitar todos os dias é aquela à nossa própria intimidade, para conhecer e reconhecer nossos próprios erros e corrigi-los. É claro que no futuro, a viagem astral consciente será comum a todos os seres, por já estarem preparados para tal evento. Mas, por agora, estamos todos com raízes presas nas trevas e dívidas a serem seladas. O que aconselhamos a todos os leitores é exercitarem a visão de suas faltas e eliminá-las. Esse é o mesmo trabalho para a sua felicidade. O movimento maior deve ser o da reforma do homem. Os dons da alma se dividem ao infinito para depois fundarem no amor, onde emana toda a ciência para todos os recursos do bem-estar do espírito. Sejamos firmes no bem com Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida para toda a humanidade. Quem andar com ele nunca se arrependerá. Mais à frente, ele fala assim: a alma, durante o sono, se transforma recolhendo aqui e ali conhecimentos indispensáveis à sua paz, preparando-nos para que esse conhecimento venha à tona para nos ajudar a conhecer melhor as leis espirituais, a vida de Deus. Podemos adiantar? Podemos passar aí para 433? É. Nada hoje, hein, Zezinho? Então, os sonhos são um capítulo muito interessante no estudo, tanto no estudo científico como na visão espírita. E o sonambulismo é tanto quanto os sonhos interessante nessa situação, porque são situações muito impalpáveis que nós vivenciamos, né? O sonâmbulo, vamos lembrar, o sonâmbulo ele é um espírito quase que totalmente liberto, com uma capacidade, uma amplitude de pensamento, de ideias muito maior do que quando preso ao corpo físico, assim como nós nos sonhos. E vamos lembrar também que o sonâmbulo leva o corpo físico andando por aí, perambulando por aí, ambulando, né? Que é o sono âmbulo, o ambular, é andar durante o sono. Leva o corpo físico sem nenhuma das percepções do corpo físico. O corpo físico anda por aí, mas não está sentindo, não está vendo, não está ouvindo absolutamente nada. Está sobre as rédeas inteiras do sonâmbulo, do espírito.
espírito que está com toda a tua amplitude de gerenciamento, comandando o corpo. E nessa situação de liberdade espiritual em que se encontra, mesmo não sendo total, ele pode ter essa clarividência, como nós vimos, pode ter essa visão à distância, visão de outros mundos, visão de situações tanto anímicas, de entendimento dos seus conhecimentos próprios, como também de influência mediúnica através de outros espíritos. Porque ele está realmente numa situação quase que como uma erraticidade. Então ele tem essa capacidade. Mas depende, como nós veremos nas próximas questões, depende da sua capacidade, da sua condição moral, da sua condição evolutiva e da sua capacidade física também para que isso aconteça. Muito bom. Vamos lá, então, para 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado? Resposta: de uma e outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. O IPA que nos fala aqui, nos remete novamente por vocabulário espírita, a clarividência, que nós já vimos, e também a respeito da lucidez. E ele fala assim: lucidez, clarividência, faculdade de ver sem auxílio dos órgãos da visão. Uma faculdade inerente à natureza mesma da alma ou do espírito, e que reside em todo o seu ser. Por isso, em todos os casos em que há emancipação da alma, o homem tem percepções independentes dos sentidos. No estado corpóreo normal, a faculdade de ver é limitada pelos órgãos materiais. Despida desse obstáculo, ela não mais se acha circunscrita. Estende-se por toda parte, onde a alma exerce a sua ação. Tal é a causa da visão à distância, que desfrutam certos sonâmbulos. Vêem-se no próprio local que observam, ainda que a milhares de quilômetros, porque, se ali não se acha o corpo, a alma realmente está. Pode, pois, dizer-se que o sonâmbulo vê pela luz da alma. O vocabulário clarividência é mais geral. Lucidez se diz mais particularmente da clarividência sonambúlica. Um sonâmbulo é mais ou menos lúcido, conforme seja mais ou menos completa a emancipação da alma.
Miramés traz como desenvolvimento. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende, de certo modo, da organização fisiológica, que prende ou afrouxa os laços da alma, com menos ou mais intensidade. No entanto, tudo se rende na profundidade da evolução da alma e na faculdade mais ou menos desenvolvida como promessa no mundo espiritual ao reencarnar-se. Há pessoas altamente conscientes da verdade que o tempo amadureceu e que vivem em certa pureza mental, sendo a própria clarividência normal em sua vida. Elas entram, por vezes, em êxtase suave, sem a menor dificuldade, e os próprios companheiros não percebem que elas se encontram em transe paranormal. O desenvolvimento de todas as faculdades espirituais é variado e variável, fundamentado em um só princípio, o amor. Entretanto, esse amor se divide em expressões diversas. Como todas as folhas de árvores são folhas. Porém, em observação atenta, veremos que não existe uma igualzinha à outra, assim como também as marcas digitais e os rostos humanos. O despertamento mediúnico, se assim podemos dizer, para melhor entendimento, está ligado para ser mais proveitoso à educação das criaturas. Flavinho, por favor, você, Flavinho, por favor, você poderia repetir as duas primeiras linhas desse relato do Miramés? Do despertamento mediúnico? Esse seu relato de agora. O comecinho só, por favor. O Miramés, desenvolvimento, ele fala maior ou menor da clarividência sonambúlica depende, de certo modo, da organização fisiológica, que prende ou afrouxa os laços da alma, com mais ou menos intensidade. No entanto, tudo se rende na profundidade da evolução da alma e na faculdade mais ou menos desenvolvida, como promessa no mundo espiritual ao reencarnar-se. Segue? Não, tá certo, é isso. Bem, eu acho que, então, está dizendo que é um dom. Né? É um dom, uma condição, então, espiritual. Existe uma quantidade imensa de, vamos dizer, acontecimentos sonambúlicos na vida de todos nós, em maior ou menor grau. A medicina relata que existe uma quantidade muito grande de crianças que têm fenômenos sonambúlicos durante sua infância precoce, antes dos 5, 7 anos de idade. Isso é extremamente comum. Né? Em adultos existem também algumas nuances sonambúlicas, alguns fatos sonambúlicos que acontecem com as pessoas de idade adulta, independentemente de uma condição patológica ou doentia ou não. Né?
Mas o sonambulismo ostensivo, vamos dizer assim, é um dom, é uma qualidade espiritual, da faculdade espiritual. Tá? Agora, a sua lucidez vai depender realmente da sua maior ou menor evolução espiritual. Deixa eu só abrir a porta aqui, que tem uns cachorros que bugam ela. Abre a porta que está calor, deixa entrar um ventinho. Quero o ar-condicionado aqui, Zé. Ninguém é bobo aqui, velho. Ah, O Miramés continua aqui, tem um ponto que eu achei bastante interessante, e ele fala assim: a primeira vontade da criatura que entra nas lides do espiritismo é desenvolver mediunidade. Esse é o interesse geral, pois os fenômenos atraem qual a luz em relação às mariposas. No entanto, esse interesse é breve. O maior fenômeno da vida, que é o interesse dos céus, é a mudança que se pode fazer na vida. Cortar por completo a violência, esquecer o ciúme e matar por completo os dois monstros que devoram os ideais do espírito: o orgulho e o egoísmo. São fenômenos que, se quisermos observá-los, todos os dias a natureza nos mostra, sem despender enormes esforços e o próprio tempo. São, pois, comuns para a visão de quem queira vê-los. Todavia, a importância está nas transformações espirituais, como as fizeram os cristãos primitivos, fundamento de todas as profecias, de todos os mandamentos, de toda a vida. Quer dizer, todo mundo quer, né? Mas na hora que... Todo mundo se encanta com o extraordinário, né? Todo mundo se encanta com o extraordinário, mas não são todos que conseguem desenvolver. O Ricardo está perguntando aqui, ó. Todos têm essa capacidade? Sim. Qual capacidade? Ele está perguntando, da mediunidade ou do sonambulismo? Qual capacidade? Se você partir da premissa que que a clarividência é sonambúlica, porque nós estamos falando de clarividência sonambúlica. Você parte da premissa que a clarividência sonambúlica é uma espécie de mediunidade, todos nós temos mediunidade, uns desenvolvidos, outras não. Então, me parece que isso é uma capacidade de todos nós. Aliás, eu acho que os comentários do Miramés, apesar de não diretamente falarem isso, indiretamente fala, quando não só nesta resposta agora, neste comentário, como no comentário anterior, ele nos recomenda veementemente que nós viajemos para o nosso interior e deixemos de lado essa questão de ficar provocando alguma coisa nesse sentido. Já que eu tenho mediunidade, eu vou desenvolver minha mediunidade e depois eu vou viajar para outros mundos, né? Eu vou explorar a minha, né? Ser um explorador do mundo, do universo, ou tudo mais, ou algo nesse sentido. O sentido da vida não é esse. O sentido da vida é exatamente esse, de nós extirparmos de nós os nossos vícios, de provocarmos a nossa transformação moral. Então, ele não só fala isso com todas as letras aqui, como ele fala lá, na outra 432, lá, porque ele diz lá, ó, viajemos para o nosso íntimo, né? Então, sem dúvida nenhuma, acredito que essa questão aí
esteja intimamente ligada a isso. Eu queria fazer um comentário, fazer uma lembrança, né? E, inclusive, dentro dessa lógica, né, partindo da premissa que a clarividência sonambúlica é uma espécie de mediunidade, não podemos esquecer que agora, há pouco tempo atrás, a USP, ainda que de modo incipiente, ela divulgou um estudo, né, mas que já começou a demonstrar alguns indícios de que os médiums eles têm predisposição orgânica diferente, né? E foram encontrados nesse estudo aí 33 genes que nos familiares não haviam e nele, médium, existia diferente. Então, isso comprova cientificamente essa questão aí também. Quer dizer, orgânica. Não depende exclusivamente só do espírito, mas depende da disposição orgânica também. Né? Depende da disposição orgânica também. Então, é interessante destacar isso aí, que é um estudo recente, né? Não é uma coisa... e vem em encontro aquela circunstância, né? Que Kardec sempre disse, né? Entre aqui o que eu estou deixando aqui e a ciência, se amanhã a ciência provar o contrário, vocês fiquem com a ciência, não fiquem comigo, não. E aí está demonstrando que a resposta está mais do que correta. Então, Roberto, eu acho que você chegou no ponto que eu queria. Tá? Eu pedi para o Flavinho repetir, porque eu achei que teria algum indício da resposta, mas não tem. Realmente, se a gente imaginar, pensar que, pelo conhecimento que se tem, que a mediunidade, ou sonambulismo, a clarividência, exato, e outras qualidades são exclusivamente espirituais, né? Nós podemos estar um pouco enganados. Tá? Na época de Kardec, 1857, no Livro dos Espíritos que nós estamos estudando agora, ele já diz que tem a disposição física. Ele não fala qual é. Ele sabe que tem. A espiritualidade, vamos imaginar o seguinte, a espiritualidade falou, existe a disposição física. Mas não sabemos, talvez não sabemos ou não podemos falar. Não é? Nem tinha estrutura para explicar isso na época, por causa da questão científica. Pois é. Não é? Então, 168 anos depois, estamos vendo que existe a confirmação da ciência, ou a quase confirmação da ciência, de coisas que nós vimos há 2 séculos atrás, há quase 2 séculos atrás. Assim como na literatura no mundo maior, a evolução em 2 mundos, né, os orientadores espirituais dizem coisas em 1940 e tanto, naquela década de 1940, que hoje a ciência está descobrindo, está confirmando que aquilo que André Luiz falava no livro No Mundo Maior, o orientador Calderaro lhe dizia, tem um grande fundamento científico daquilo. Tá? Então, é muito interessante, eu acho que até emocionante essa situação de vermos essas pequenas dúvidas, essas pequenas notas não esclarecidas ainda no Livro dos Espíritos que estão aflorando nos dias de hoje. E isso é tão puro e tão verdadeiro, Zé, que o próprio André Luiz, quando narra os livros e entra nesses detalhes, ele mesmo encontra dificuldade nas palavras, como colocar isso daí, porque exatamente não havia essa comprovação científica. Então, ele tinha até, apesar da precisão dele, apesar da didática dele, os livros são extremamente didáticos, mas você percebe que há ali uma dificuldade muito grande de se narrar uma certa circunstância que ele viveu ali no plano espiritual, viu e lhe foi explicado, mas ele não consegue, muitas vezes, deixar isso muito evidente por falta de palavras aqui, exatamente por conta de falta de comprovação científica, né? Você não tem comprovação científica, você não tem os termos,
E aí você não consegue colocar isso, né? Muitas vezes as comparações que são feitas são comparações com algo que já existiam, né? Televisão, rádio, ondas, não sei das quantas, né? Mas assim é uma coisa muito para dar uma noção para a gente, né? Uma coisa para que não ficasse muito no vazio, né? Roberto, para complementar isso que você colocou, eu me lembro que nós tivemos uma palestra lá no centro em que o Gilvan, ele ministrou a palestra trazendo coisas que existiam nos livros de André Luiz em 1950, que é mais ou menos a década de 50 e 60 que foram lançados, né? E que vieram para cá agora, que existem agora. Televisão de plasma. Então, é o que você falou, ele tinha dificuldade de escrever o que ele via lá para a gente entender aqui. Telefone celular, o meio de transporte lá, eu esqueci o nome agora, me fugiu o nome. Aerobus. Aerobus. Que tudo já tinha lá. E que está sendo... É novo para a gente. Você imagina nessa época de Kardec. Não tinha nada mesmo. Eu queria responder a questão do Ricardo Molina, dessa capacidade do sonambulismo, assim como do sonambulismo, como da mediunidade. Todos nós somos médiuns em algum grau e podemos ter essas condições esporádicas de sonâmbulo, como eu disse há momentos atrás. Às vezes a gente acorda no meio da noite, sai por aí mexendo nas coisas, fazendo xixi aqui e ali, sem saber por onde está. E dormindo, completamente dormindo. Crianças fazem isso, como eu disse. Crianças têm essa capacidade muito frequente em crianças até os seus 7 anos, mais ou menos. Tá? Assim como de relembrar vidas anteriores. São capacidades espirituais. O Miramés termina aí no finalzinho, ele fala assim, a última fala dele, e os dons espirituais aflorar-se-ão em todas as criaturas como resposta de Deus pelos esforços individuais no exercício da caridade e sem alcançando o amor. Em si alcançando o amor. Então, realmente, é o que o Zé colocou, que o Roberto falou, uns com mais aflorados e outros menos, mas é realmente em todos. O IPEAC menciona aqui o céu e o inferno, parte 2ª, capítulo 2, Espíritos Felizes, Doutor Vignal. Confesso a vocês que eu não li, não sei falar o que traz, mas fica aí de dica para a leitura. Podemos adiantar aí 435? 434, né? 434. 434. Espera aí que meu... Então, o doutor Vignal é da 434, viu, Bier? Eu já estava nela, eu adiantei.
Vamos lá. As faculdades de que goza o sonâmbulo são as que têm o espírito depois da morte? E a resposta é: somente até certo ponto, pois cumpre se atenda à influência da matéria a que ainda se acha ligado. Sim. Sim. Aquela coisa, né? A confusão mental na hora da morte. Então, uma boa dica é quando a enfermeira, você está no hospital e a enfermeira gentilmente te atende, você fala, epa, tem alguma coisa errada aqui, né? A diferença é essa. Aí você vai saber que desencarnou. Tudo limpinho, sem barulho, né? Fica a dica aqui para gente. Fica a dica. Não, a questão fala que tem essa pequena diferença, né? Porque o sonâmbulo ainda está ligado, assim como no sonho, no sono, nós também ainda estamos ligados, o espírito ainda está ligado no corpo físico. Tem alguma ligação. Tem limitação, né? Fica restrito a... Exatamente. Sem dúvida. O estado de emancipação... Você não está totalmente desprendido. Mas na morte todos também os não, estados né? de emancipação... Não, na morte sim, você está totalmente desprendido. Você não tem mais conexão nenhuma com o corpo físico. Sim, Agora, veja só, uma coisa é desprendimento do corpo e estar ligado ao corpo, que não tem nada a ver com a questão da evolução, né? Não é isso que ele está falando. Desligado, mas você está ainda vinculado. Ele que que está muito mais evoluído, esse aí tem um potencial muito maior, isso já ficou claro em outras oportunidades aí. O fato é que ele está tentando fazer uma comparação assim, ó, bom, já que o clarividente sonambúlico enxerga longe, tem um monte de vantagem aí, o super-homem, né? E aí, né? Se ele é super-homem, então é como se ele tivesse em espírito? Não necessário. Não, ele tem restrição, sim, não tem a visão além do alcance, né? Como se ele fosse só espírito. Se ele está ainda ligado à Terra, ele tem as limitações ainda. Ele pode enxergar de acordo com o grau de evolução dele e tudo mais, mas ele ainda tem limitações por conta ele fica sujeito às regras da matéria ainda. Senão haveria violação à lei, né? O que eu acho que você está confundindo, Ierta, é ligado à matéria e apegado à matéria. Isso. Ligado, ele está vivo. Apegado, ele pode estar morto e está pegado. Aí é questão de evolução, infelizmente, né? Não, o primeiro parágrafo aí do Miramés é muito claro nisso daí. As faculdades de que goza o sonâmbulo são bem inferiores às dos espíritos na erraticidade, pois o primeiro, ou seja, o sonâmbulo, se encontra ligado à matéria, que sempre limita a visão espiritual. Porém, existem certos sonâmbulos que têm mais desenvolvida clarividência do que certos espíritos fora da carne. Aí influi a evolução das criaturas. Ponto básico de todas as conversações. Mas você ficou direito os termos que são o que é ligado e o que é apegado, né? Isso, ligado ele ainda está com o cordão fluídico. Apegado já corrompe o corpo, mas ele está ali. Muitas vezes ele está ali do lado, vendo os insetos comerem o espírito, o corpo. Aliás, no próprio comentário do Miramês, lá na 432, você voltar lá, você vai ver que ele fala que
alguns espíritos têm a capacidade de enxergar longe, né? E de ir até, dependendo da circunstância, a outros mundos, mas há uma limitação, porque isso aí romperia o vínculo, o laço, né? Então, se romper o laço, o cara morre, velho. Se, literalmente, ele tá, o corpo dele sucumbiu aqui e ele ficou no espaço lá, e se o cara não tem evolução, tá perdido. Aí, aliás, ele fala, já tivemos casos desta ordem. Ele fala lá, é só voltar lá e olhar. Então, não, tem limitação. E essa história da enfermeira aí, pelo que a gente tem vivido, a gente tem tanto apego na matéria que na hora que a gente se encarnar, acho que a gente não vai encontrar uma enfermeira logo de cara, não, pelo apego que a gente tem. Não, vai sim. Vai sim. Eu vi hoje. O melhor desencarne é do hospital. Você vai estar tão apavorado, você fala assim, você está viva? Aí ela fala, tô, mas não é nesse sentido, né? Tá beleza, então tá viva. É isso. Nós estamos caminhando para isso, senão, para que a gente estaria aqui? Não é? Esse é o nosso propósito. O que a gente precisa é consertar agora. Depois que morreu, você vai ser o que você é aqui. Então, está na hora, é mudar agora. Né? O cálice para sempre. Você vai encontrar a enfermeira. Oi, nós estamos cansados de ver na literatura aí que está cheio de espírita que estudou, deu palestra, aconteceu, e a hora que chegou do outro lado ele queria vantagem. Não, vantagem não. Não digo vantagem, mas ele vai com esclarecimento que você perdeu aqui. Mas vai depender muito. Sim, Flavinho. Vamos colocar. Na verdade, o que ele quis dizer, na verdade, assim, né? O que o Flávio quis dizer é que o fato da gente ser espírita e ter um certo conhecimento, isso é como se a gente tivesse uma carteirinha diferenciada. Então, às vezes, chega lá na portaria, tem uma fila grandona, você fala, tá aqui minha carteirinha, eu sou espírita, deixa eu entrar aí. Mas eu não quis dizer com relação a isso. Não, senhor. Privilégio não se tem. Aliás, a literatura e os espíritos mais elevados do que nós, que estão aqui, muitas vezes, já disseram várias vezes que os espíritas são aqueles que dão mais trabalho quando desencarnam. Mais do que os católicos, do que os protestantes, muito mais. A minha colocação foi para o conhecimento. Tudo que a gente está aprendendo, a gente não vai levar? Não, sim, claro, concordo com você. Nossa, sem dúvida nenhuma. Agora, uma coisa é a gente ter conhecimento, e colocar isso em prática. O que eu estou dizendo é o conhecimento que a gente vai levar. Claro. Não, mas a sua ideia está certa. A sua ideia está completamente correta. O fato é que a gente não põe isso em prática, né? O fato é pôr em prática. O conhecimento nos dá a credencial de não passar certas coisas. Sem dúvida nenhuma, que o conhecimento nos traz essa credencial de não passar certas coisas. E aí? Mas nós não vamos passar? Nós estamos, né? Eu sabia que isso ia acontecer, mas estou aqui, né? Desesperado. Né? Pelo amor de Deus, me socorre, não me deixa ir. Vamos lembrar daquela passagem do Haroldo, que estava com o filho dentro do carro. E a mulher fechou ele já abriu o vidro para mandar ela para PQP. E o ele chegou a meio que mandar. Ô pai, peraí, pai, e se for uma senhora que vai na tua palestra? Haroldo Dutre. Está cheio de gente que tem um monte de conhecimento. Eu vou falar diferente, ó. Eu vou falar diferente. Ele sabe que eu não tenho... Eu falo mesmo. Está cheio de espírita aí que vai lá dar palestra de amor e está jurando o Bolsonaro de morte, falando que o Bolsonaro tem que morrer queimado na cruz. Isso é espírita? Não, foi você que compartilhou um vídeo da Anete Guimarães? Anete, exatamente isso. Não precisa nem falar de política. Ela falou os 5 princípios básicos da doutrina e ela fala exatamente isso.
Ela fala lá num pedacinho lá, como é que você é espírita e aí você quer que um cara, bandido bom é bandido morto. Então ela usa essa expressão. Bandido bom é bandido. Então tá tudo errado, você entendeu? Aí ela fala assim, ela tira o sarro ainda. Ela vai, então, bandido bom é bandido morto, ele vai para lá é mais livre, ele vai virar seu obsessor. Aí eu quero ver você aguentar o tranco. Vai lembrar que você falou. Então, o que nós estamos falando, nós entendemos o que você colocou. O que nós estamos falando é que é duro colocar em prática isso. Duro é pôr em prática, né? Sim, mas a gente está tentando, gente. Sim, claro. Está tentando, estamos aqui tentando de todas as formas. Sem dúvida. Porque o que vale é a tentativa. Não, porque vai ser assim, eu vou ficar esperando. Não, eu acho que eu sou mais otimista. Eu estou com uma visão mais otimista que você. Não, sim, eu concordo com Talvez você. eu já esteja vendo a sandália do São Pedro. Então, eu estou sendo mais otimista. Certo? Vocês estão longe disso. Sem dúvida. Mas eu tenho essa visão otimista. Ou você está puxando a sardinha para o teu lado aí? Não estou não. É que ela está vivendo em Neves. Lá já está mais light. Aqui está mais complicado. Realmente, a intenção de tudo isso realmente não é encontrarmos facilidade. Sim. É conseguirmos colocar em prática tudo isso que nós estamos estudando. A diferença é essa. É que estamos fazendo esforços para combater as más tendências. Sim, Exato, sim, sem dúvida. E pedindo muito, né, nas nossas orações, que esses conhecimentos que a gente está adquirindo, que a gente leve para a vida, né? Ó, o Ricardo matou aqui, ó. O Ricardo está colocando assim, ó. Conhecimento intelectual nem sempre se converte em aprimoramento espiritual. É exatamente isso. Não é intelectual. Ricardo, eu acho que não me fiz entender. Lembra? Ó, eu lembro de uma palestra do Roberto também, falando das duas asas. Não adianta. Não adianta ter um monte de conhecimento aqui, só que continuar com a Zero moralidade. Esse é o problema. E não é com relação a você, pelo amor de Deus, é a todos nós. Não, sim, pelo amor de Deus, eu estou junto e misturado, estamos todos juntos e misturados no mesmo barco, tentando aprender o que não aprendemos. O Roberto vai lembrar mais do que eu, mas no Voltei, o Frederico Finger, que fez um monte de coisa, chegou lá e falou assim, meu amigo, não, você não fez nada. Peraí. Na verdade, ele tinha desencarnado e ele olhou assim, a luzinha dele era desse tamanhozinho assim, e os outros tinham uma puta de uma luzona. E ele começou a subir. E aí o que deixou ele mais inconformado era um cara que ia assistir as palestras dele e que ficava sentado lá no fundinho, quietinho lá, o cara tinha uma luzona gigantona. E aí ele ficou com aquela coisa meio desenchavido e tal, e aí ele falou, cara, né, que eu fui palestrante, fui presidente de Federação Espírita, fiz isso, fiz aquilo, fiz caridade, cara, nossa, isso aqui não, né, e aquele cara ali, inclusive, ele era um cara que frequentava as minhas palestras, aí o cara falou, o espírito de luz lá, o espírito de luz falou, exatamente, ele frequentava, só que um detalhe, o que você falou, você pôs muito pouco em prática. E o que você falou, ele pôs em prática lá quase tudo. Aí... a doutrina aí, pronto. Nos convida diariamente a sermos melhores. Bem, claro. Certo, cada um faça a sua parte. Tentando fazer a minha. Tem uma passagenzinha daquele Chosen, quando Maria de Madalena, depois de se vislumbrar com Jesus, tarará, e aí ela cai em tentação de novo. Aí ela entra em frustração, que é o que a gente faz. E ali é uma ceninha muito besta, pequena, mas a gente faz isso, né?
ela entrou em frustração e falou: eu não sirvo para isso, eu vou sumir daqui, não me interessa, isso aqui, né? Tipo assim, eu não sou cristã, eu não sei pregar o amor, não sei pôr esse negócio em prática, tal. Aí vem, acho que é Jesus que vem e fala assim: mas você achou que você nunca ia errar mais? Quer dizer, não é, você conheceu a verdade, né? Eu te dei a verdade, você entendeu a verdade, só que você achou que você nunca ia errar mais? Ou seja, você virava santa da noite para o dia? Não, filha, não. E aí é isso aí. Quer dizer, a gente tem o conhecimento, busca, claro, mas nós vamos virar santo da noite? Não vamos. Nós vamos errar muito ainda. Muito. Né? Só que a gente tem que ter perseverança. Tem que ter entendimento exatamente disso. Que a gente vai cometer o erro. E que a gente tem que ter preparado, então, para assumir essa responsabilidade, entender que errou, né? Arrepender-se e seguir em frente. Faz parte. Né? Mesmo porque não tem como voltar atrás. Não, já caiu no buraco. Vai, meu amigo. Leite derramado já era, né? Tem um poema budista que fala assim: eu ando pela rua, na calçada, caio no buraco. Eu passo novamente e caio de novo no buraco. No terceiro dia eu passei, observei o buraco, mas eu voltei a cair. Mas no quarto eu passei e me distanciei do buraco. Agora eu observo ele, não quero cair novamente nele, mas ainda volto a cair. Ele está lá, mas eu quero me libertar desse buraco. E assim, é uma coisa simples, mas é no nosso dia a dia mesmo. E tem hora que a gente cai no buraco, a gente cai no mesmo erro, na mesma fala, na mesma emoção, né? Eu quero que o outro morra, eu quero que o ladrão morra. É assim. E aí você fala, peraí, né? Então, vamos observar. E aí a gente vai, né? Mas é por isso que eu me lembro de um vídeo que eu também mandei, já tem algum tempo, do Raul Teixeira. E ele falava basicamente o seguinte: ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Exato. Que querer, todo mundo quer se transformar. Agora eu quero ver enfrentar. Pior do que isso, né? Pior do que isso é ter o conhecimento e continuar errando. Caindo no buraco. Porque quando você não tem conhecimento e vai errando, beleza. Então é exatamente isso. Tem que ter muito culhão para ser espírita. Porque você atinge o conhecimento e continua errando. E você vai aguentar isso? Você vai suportar isso? Né? E isso demonstra claramente o quão pequeno nós somos ainda. Quão involuídos nós estamos. Não adianta. É o que o Zé falou, que está lá, o verdadeiro espírita que tenta contornar, mas nem sempre se consegue. O buraco está ali, um dia você dá uma desviada, o outro você dá um pulo por cima, no outro você cai. Bobeou, caiu. Nós somos imperfeitos ainda, não tem jeito. Você está assim, Zé? Eu achei que eu tinha... Não, você está encarnado. Não, bem, você está presente. Ainda não chegou a enfermeira. Pois é. Eu achei que Vamos lá, então, gente. Vai começar a novela aí, a gente já está impaciente, ó. Não. Brincando, meu amor. Não. Hoje eu brincando, brincalhão. Não liga, não. Então vamos deixar aí, ó, para a semana que vem, 435. O banner. Agora já foi, agora está no final. Agora, aí, você está vendo? Você vai voltar para a enfermeira. Eu vou pôr assim o banner conforme eu vou falando. Então vamos lá. Sábado, 9h30 da manhã, nossa evangelização infantil, pedindo para o pessoal chegar um pouco antes lá, 9h20, de Mamana Caducano,
nossa evangelização, sábado. Domingo, nossas palestras, também 9h30 da manhã. Todos estão convidados. Este domingo é a Estela Onishi, lá do Aeluz, esposa do corintiano Oceander. Fica aí o convite também para o cafezinho fraterno. Lembrando que nossa casa fica lá na Avenida Silvio de la Rovere, 167, no Jardim Yolanda, ali ao lado do Chico Barrigudo, pertinho do Atacado Naranjo. E no Verde Plan. Da Verde Plan, exatamente. Do Chico Barrigudo. É isso aí. Então, como eu comecei, gente, eu vou terminar agradecendo a Deus por mais esta oportunidade, que nós possamos ter um segmento de semana abençoada, que Jesus, com seu amor, possa abençoar encarnados e desencarnados que estiveram conosco e todos aqueles que virão futuramente. Agradecendo mais uma vez pela oportunidade, por podermos conhecer todos esses ensinamentos, principalmente por todo convívio que estamos tendo, todo tratamento fraterno, amigável, que realmente isso é o que importa. Todo o amor que nos é distribuído e toda a proteção que nos é dispensada. Que Jesus esteja conosco, nos abençoando hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que Um assim beijo, seja. beijo para todos. Beijo, beijo. Até domingo, se Deus quiser Até. e Ele quer. Beijo para vocês. Beijo. Tchau, bom descanso a todos. Beijo.